série policial brasileira está provocando uma discussão inesperada entre críticos e espectadores. O verdadeiro protagonista de Psica não seria nenhum dos personagens humanos, mas a própria região amazônica do Pará, com seus rios, suas margens escuras e sua geografia que aprisiona tanto quanto liberta. A produção, ambientada no coração do norte do Brasil, vem acumulando reações que vão muito além do que se esperaria de um drama criminal comum, e o debate sobre seu impacto cultural tomou força nas últimas semanas nas redes sociais e em fóruns de cinema do país. Se você chegou até aqui e ainda não assistiu Psica, deixa o like antes de continuar, porque esse conteúdo vai mudar a forma como você enxerga não só essa série, mas qualquer produção que use o território brasileiro como cenário. Comenta aqui embaixo o que você achou mais perturbador na série, se foi algum personagem específico ou se foi aquela sensação de que o próprio ambiente estava te engolindo enquanto você assistia. E se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento certo, porque a gente faz exatamente esse tipo de análise que vai além do resumo de episódio. Psica estreou carregando todas as marcas de um thriller criminal sólido. A violência, a perseguição, a redes de poder ilegais e a personagens empurrados para situações sem saída. Esses elementos foram suficientes para atrair uma audiência considerável desde o início, mas o que especialistas em audiovisual e parte significativa do público começaram a identificar ao longo dos episódios é que a série opera em uma camada mais densa do que o gênero costuma oferecer. O Pará retratado em Psica não funciona como pano de fundo. Ele age sobre os personagens, condiciona suas escolhas, define os limites do que é possível fazer, de onde é possível ir e de quem tem poder sobre quem. O que chamou a atenção de analistas é a precisão com que a produção usa a geografia como elemento narrativo ativo. Em cidades e metrópoles do sudeste brasileiro, o crime televisivo costuma ser enquadrado entre prédios, vielas e delegacias. Em Psica, o crime existe nos rios, nas embarcações, nos pontos de atracação afastados dos centros, nas distâncias que separam comunidades inteiras de qualquer estrutura de proteção. Essa escolha não é meramente estética. Ela muda o funcionamento da tensão dramática de forma profunda. Observadores apontam que a série constrói o Pará em 3 camadas distintas e simultâneas. A primeira é sensorial. O espectador é colocado dentro de um ambiente que transmite umidade, peso e uma inquietação permanente mesmo nas cenas sem conflito aparente. Não existe no Psica aquela sensação de zona segura que muitos dramas oferecem entre um clímax e outro. O ambiente pressiona continuamente. A segunda camada é logística. No universo da série, ir a algum lugar, se esconder, encontrar alguém, chegar a tempo ou escapar são ações diretamente determinadas pela malha fluvial da região. O rio abre caminhos e, ao mesmo tempo, torna qualquer fuga rastreável. A terceira camada é política. Quem controla as rotas, quem conhece os atalhos, quem domina os pontos de atracação, tem nas mãos um tipo de poder que nenhuma instituição formal consegue replicar naquele território. O poder em Psica não mora nas instituições, ele mora na geografia. A discussão ganhou contornos mais específicos quando espectadores e críticos passaram a debater o uso dos rios como símbolo central da narrativa. Em Psica, a água não é tratada com o romantismo que o imaginário turístico brasileiro costuma projetar sobre a Amazônia. Os rios aparecem como infraestrutura, no sentido mais literal e também mais brutal da palavra. São a estrada que alimenta famílias, são a rota de fuga do perseguido, são o caminho pelo qual o perigo se aproxima sem avisar. Essa ambiguidade é o que confere ao cenário aquático da série uma tensão que persiste mesmo nas sequências mais calmas. Quando o mesmo canal que leva um pescador ao trabalho pode ser usado para transportar violência, nenhuma imagem daquela água é realmente tranquila. O debate em torno de Psica também tocou em um ponto que vai além da análise cinematográfica e entra no campo da ética narrativa. A série apresenta personagens que tomam decisões moralmente questionáveis, dentro de um contexto em que as alternativas disponíveis são sistematicamente limitadas pela situação geográfica e social em que vivem. Críticos observaram que a produção não oferece ao espectador o conforto de julgar esses personagens por um código moral abstrato e universal. Ao contrário, ela força uma pergunta incômoda. Em um lugar onde a distância física do Estado é enorme, onde a proteção institucional chega tarde ou não chega, onde as redes de poder informal são a única estrutura organizada disponível,
O que significa fazer a escolha certa? Psíca não responde, mas coloca essa pergunta de um jeito que não permite ignorar Palalá. Essa abordagem foi identificada como um dos elementos que separa Psíca de grande parte da produção policial brasileira recente. Séries do gênero frequentemente usam a violência como espetáculo e constroem um eixo claro entre culpados e inocentes, entre o bem que precisa vencer e o mal que precisa ser punido. Psíca recusa essa estrutura. Ela entende que a criminalidade em regiões de alta vulnerabilidade territorial não é uma anomalia que caiu do céu, mas algo que cresce a partir das condições concretas de existência. Essa compreensão está inscrita na forma como a série filma o Pará, na maneira como a câmera respeita o espaço, na duração das cenas que não pedem ação, mas apenas existência dentro daquele ambiente. A sensação de sufocamento que espectadores relatam ao assistir Psíca foi analisada com cuidado por quem estuda a linguagem audiovisual. O consenso entre esses observadores é de que a série produz tensão não pela frequência de eventos violentos, mas pela construção de um estado permanente de ameaça difusa. O espectador sente que algo vai acontecer antes que qualquer coisa aconteça. Esse efeito não vem da trilha sonora ou da montagem acelerada. Ele vem da sensação de estar dentro de um lugar onde a segurança é estruturalmente impossível. Quando um drama criminal consegue gerar medo a partir do ambiente e não apenas da ação, é porque o espaço foi construído com a mesma tensão e a mesma profundidade dramática reservada aos personagens. O que Psíca faz com o Pará é, em última análise, uma forma de respeito. A série não transforma a região em exotismo para consumo do olhar externo. Ela apresenta aquele território com suas contradições reais, com sua beleza que coexiste com a violência, com sua complexidade social que não cabe em nenhuma narrativa simplificada. Ao fazer isso, ela torna o Pará tão presente, tão carregado de significado e tão capaz de modificar o destino das pessoas ao redor que a distinção entre cenário e personagem deixa de existir. O Pará em Psíca não está atrás da história. Ele é a história. Uma produção que consegue transformar um território em força narrativa não está apenas fazendo boa televisão, está dizendo algo sobre como o lugar em que se nasce, em que se vive e do qual muitas vezes não se consegue sair fora quem se é, o que se faz e o que se pode ou não pode escolher. Essa é a camada mais honesta e mais perturbadora de Psíca, e é por ela que a série merece ser vista e discutida com mais cuidado do que uma simples leitura policial permitiria. E você, quando assistiu Psíca? O que ficou com você depois que os créditos subiram? Foi um personagem? Foi uma cena específica? Ou foi aquela atmosfera do Pará que não saiu da sua cabeça? Comenta aqui, porque essa conversa só fica melhor com mais perspectivas. Deixa o like se esse tipo de análise faz sentido para você e se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo, onde a gente vai explorar as fronteiras éticas dentro de Psíca com ainda mais profundidade.